Pronto, pode passar, Jacob. Pode passar. Pronto, esse artigo é um artigo da revista de radiologia cardiotorácica, imagem cardiotorácica, é um artigo 2021, que ele vai falar sobre as características morfológicas e as variações de padrões na tomografia da fibrose pulmonar intersticial no lúpus eritematoso sistêmico. Pode passar. Esse artigo ele é importante porque mais da metade dos pacientes com lúpus, eles apresentam algum acometimento pulmonar. E esse acometimento pulmonar ele é um preditor independente de mortalidade. A maior parte do acometimento pulmonar no lúpus é o derrame pleural, cerca de 60%. A doença pulmonar intersticial ela é menos comum, mas quando presente, ela traz implicações clínicas importantes. A fibrose pulmonar no lúpus, ela pode reduzir a função pulmonar e levar à hipertensão pulmonar. E muitas vezes ela é subdiagnosticada no lúpus. A prevalência do acometimento pulmonar por doença pulmonar intersticial no lúpus é de 0,5 a 17,5%. Embora incomum, é importante que ela seja reconhecida, mas muitos radiologistas não têm uma familiarização, não estão familiarizados com a aparência variada e atípica da fibrose no lúpus. Pode passar. E nos estudos anteriores, de doença pulmonar intersticial, o lúpus ele é pouco representado e não abordam os padrões específicos da fibrose na tomografia. A presença de variantes de fibrose, elas ocorrem com mais frequência em doenças do tecido conjuntivo do que na fibrose pulmonar idiopática, por isso da sua importância. E esses padrões variantes de fibrose no lúpus, eles apresentam maior prevalência que em outras doenças do tecido conjuntivo. Temporalmente, as regiões de fibrose pulmonar no lúpus, elas são frequentemente precedidos por consolidação, vidro fosco, um padrão geográfico que corresponde às regiões de eventual fibrose no futuro. E isso não é uma característica encontrada na evolução da fibrose pulmonar idiopática. E quais são esses padrões variantes de fibrose? É o sinal do lobo superior e anterior, a doença lá acomete preferencialmente a região anterior dos lobos superiores. Sinal da borda reta, a doença acomete regiões superiores, né, do lobo superior, por isso que é considerado região anterior do lobo superior, por isso que é considerado um sinal, mas ela também acomete lobos inferiores. O sinal da borda reta, que é quando há uma delimitação entre a área de fibrose e a área de tecido parcialmente normal, não acometido, com uma linha reta. Isso é mais visualizado no corte coronal. Pode passar. E as áreas de fibrose exuberante, que são áreas que têm cistos maiores, que acometem cerca de 70% daquele lobo pulmonar. O lobo inferior, cerca de 70% acometido por cistos heterogêneos, mas de grande tamanho. Pode passar. Então, a fibrose das doenças pulmonares intersticiais, ela pode se manifestar, da doença pulmonar intersticial no lúpus, ela pode se manifestar com sintomas inespecíficos, como tosse ou dispneia, ou pode ser assintomática.
A doença pulmonar intersticial, ela ocorre como apresentação inicial em alguns pacientes, como nas outras doenças do tecido conjuntivo, se manifesta primeiro com o acometimento pulmonar, e 37% dos pacientes com lúpus recém-diagnosticados, eles apresentam alguma forma de doença pulmonar intersticial. Mas o diagnóstico precoce com exame de imagem ainda não foi determinado, ainda se usa raio-x de tórax, que não consegue visualizar adequadamente essas alterações. Então, o objetivo do estudo foi avaliar as características da tomografia, as características tomográficas da fibrose pulmonar em pacientes com lúpus e avaliar a incidência de vários padrões distintos de fibrose associados à doença do tecido conjuntivo. As características tomográficas de doença intersticial fibrosante em pacientes com lúpus foi utilizado usando um sistema de pontuação semi-quantitativo, correlacionando os achados da tomografia com o teste de função pulmonar e os resultados de biópsia quando estavam disponíveis. Pode passar. Então, foi feita uma revisão retrospectiva, aprovada por um conselho de revisão institucional local, com a dispensa do consentimento informado, em conformidade com a lei de probabilidade e responsabilidade dos seguros de saúde. Foi consultado um banco eletrônico de dados para pacientes com mais de 18 anos que tinham lúpus já diagnosticado com base nos critérios atuais e foi utilizado laudo de tomografia de tórax realizado no grande centro médico e acadêmico entre 2005 e 2015. E a busca por termos que sugerissem fibrose. Foi fibrose, distorção arquitetural, reticulação e favo de mel. Foram excluídos do estudo pacientes com doença do tecido conjuntivo coexistente, doença aguda no momento do exame, artefatos de movimentos excessivos. Para os pacientes que fizeram múltiplos exames de tomografia de tórax, foram selecionados os mais próximos das datas do teste de função pulmonar. E os que não tinham teste de função pulmonar, foi selecionada a tomografia mais recente. A tomografia obtida foi a do final da inspiração em posição supina, utilizando vários tomógrafos desse local, e as espessuras do corte foi de 1,25 a 2,5 milímetros, com e sem contraste. Foi avaliada a janela de pulmão padrão, com um software de arquivamento e de comunicação entre as imagens. E foram pontuadas independentemente por 2 radiologistas torácicos, especialistas em doença pulmonar intersticial e que tinham um fellowship de 8 anos nessas 2 entidades. O padrão de doença pulmonar intersticial foi utilizado da classificação de pneumonias intersticiais da ATS e eles consideraram um padrão de variante de fibrose quando eles apresentassem qualquer um dos padrões de variante de fibrose descritos, que são aqueles 3 que a gente viu no início, não se enquadrasse em um padrão clássico de pneumonia intersticial usual ou provável PIL, e não tivesse uma aparência tipicamente descrita em outras doenças pulmonares intersticiais fibróticas, não PIL, como a PIN e a pneumonia em organização fibrótica. Então, foram revisados os laudos na mesma ordem pelos 2 radiologistas e pontuados pelos 2 leitores que eram cegos às informações clínicas, além do diagnóstico de lúpus, e eles utilizaram um método de 5 níveis axiais. Então, eles avaliaram o nível da origem dos vasos no arco aórtico, era o primeiro nível, o segundo nível, o nível da carina, terceiro, na confluência das veias pulmonares, o quarto era um nível intermediário entre o 3 e o 5, e o quinto nível, 1 centímetro acima do ápice do hemidiafragma direito. A pontuação atribuída em cada nível, eles acresceram 5% para vidro fosco, achados de vidro fosco, consolidação, reticulação, bronquiectasias de tração.
Então, foram avaliadas a reticulação, o tamanho dos cistos, a heterogeneidade dos cistos, a predominância antero-posterior, os graus de bronquiectasias e bronquiolectasias de tração. Eles deram uma pontuação para cada variação dessa. E os laudos da tomografia foram avaliados quanto à presença ou ausência de sinais recentes identificados como especificamente associados à fibrose no contexto de doença do tecido conjuntivo, conforme descrito por esse autor. Então, os padrões variantes de fibrose foram esses: o sinal do lobo superior anterior, quando o acometimento é na região anterior do lobo superior, preferencialmente; o sinal do faveolamento exuberante, cistos grandes, de tamanhos variados, mas tendendo a serem maiores, e com acometimento de cerca de 70% do lobo; e o sinal da borda reta, que é uma delimitação por uma linha reta do tecido acometido para o tecido parcialmente sadio. Essas outras duas, pode passar, essas outras duas alterações, elas foram avaliadas por esses dois radiologistas, que são padrões mais presentes no paciente com lúpus, que é a destruição pulmonar heterogênea, acontecendo áreas de enfisema cicatricial, de bronquiolectasias de tração, de faveolamento, de acometimento crânio-caudal, e a fibrose em ilha. São áreas de fibrose bem delimitadas, que têm a base periférica e uma tendência à centralização, delimitadas lateralmente por tecido são. Pode passar. Então, eles revisaram o prontuário médico para avaliar os dados demográficos. Foi avaliada a idade no momento da tomografia, e a média de idade dos pacientes foi avaliada em uma tabela, que a gente vai ver mais adiante: sexo, raça, número de anos de diagnóstico do lúpus, história de tabagismo, duração e tipo dos sintomas respiratórios agudos, o resultado do teste de função pulmonar, o histopatológico de biópsia quando estava disponível. Pode passar, gente. Ele utilizou como é que a gente diz, meu Deus? Um software. Um software, isso. Utilizou esse software para fazer análise estatística, e houve correlações entre a avaliação da correlação entre o teste de função pulmonar e os achados de imagem. Foi utilizado um coeficiente de correlação dispar, em que o P significante era menor que 0,05. Também utilizou o teste de Fischer em uma tabela 3x3x2 para as diferenças nas avaliações dos dois observadores sobre a predominância antero-posterior em cada nível. E a concordância entre os dois observadores, ele utilizou uma constante K para variantes categóricas. E essa... Só que a atendente não chegou ainda. Esperar um pouquinho. Ela vai... na verdade era de 7h30. Acho que ela se atrasou por algum motivo. Eu tinha até a chave, mas esqueci. Eita, foi mal, gente. Desculpa, eu tava aqui. Esqueci de desligar o microfone. Eu acabei de chegar na clínica. Pronto. Aí essa constante K, ela foi utilizada para concordância interobservador. Quanto à classificação do padrão geral e as características morfológicas da fibrose.
E foram utilizadas variáveis quantitativas com a pontuação média dos 2 leitores usada para avaliar a correlação com outras variáveis. Pode passar. Então, o estudo, ele selecionou 335 pacientes com lúpus que atendiam aos critérios de inclusão, mas desses pacientes, apenas 50% haviam realizado tomografia de tórax, mostrando sinais de fibrose. Então, o número de pacientes estudados foram 50. Pode passar. Essas eram as características demográficas. A média de tempo do diagnóstico de lúpus até a tomografia foram de 135 dias. A média de idade, 49 anos. O sexo predominante foi o feminino, 46. A raça, a negra foi 46, também foi predominantemente a raça negra. História de tabagismo, a maioria era não fumante, que tinham sintomas, alguns sintomas respiratórios, a maior parte, alguns tinham dispneia, maior parte dispneia. A duração de sintomas, a menor parte, na verdade, né, foi uma duração de sintomas, em média, de 4 meses. E a documentação de eventos respiratórios agudos, 0, né? Prova de função pulmonar, a maioria mostrou uma restrição, 25%, e alteração da DLCO, 2 pacientes. Pode passar. Dos resultados histopatológicos, apenas 7 pacientes tinham biópsia. O tempo entre a tomografia e a biópsia foram 39 meses antes e 16 meses após a tomografia. Todas as amostras tinham fibrose, mas nenhum com padrão PIO. Eram 4 pacientes com padrão PIN, um padrão de pneumonia organizante fibrosante e um pneumonia organizante celular e fibrosante. E uma fibrose pleural e subpleural inespecíficas. A concordância entre os 2 avaliadores foi de 82%, 41 exames. O principal achado foi de NSIP primária, 38%, e fibrose variante, 44%. 9 pacientes foram discordantes os achados entre os 2 avaliadores. Mas desses discordantes, 6 pacientes foram caracterizados como NSIP fibrosante, 2 pacientes com NSIP apenas, e um paciente com outros achados. A concordância entre os 2 observadores do padrão da tomografia foi de uma constante de 0,666, o intervalo de confiança de 0,47 a 0,85, então foi significativo estatisticamente. E o padrão de achados na tomografia dos scores em cada nível mostrou o acometimento predominante em cada nível daqueles que a gente viu. Nível 1, que era nível de arco aórtico, nível 2, carina. Então, a predominância de vidro fosco foi no nível 5, de consolidação foi pequena e bem distribuída, de reticulação, predominância nível 4, nível 5, que eram lóbulos inferiores, de heterogeneidade, né, de score de heterogeneidade, foi praticamente igual em todos os níveis, de bronquiectasias de tração,
também praticamente predominando mais nos níveis 4 e 5, que era onde tinha mais fibrose, e bronquiectasia de tração periférica, também mais ou menos a mesma coisa, mas predominando mais no 4 e 5. A predominância do acometimento anteroposterior, quer dizer, mais na região anterior, né, dos lobos superiores, a predominância em cada nível, o nível 1, que é a região mais superior, predominou, né, o acometimento anterior. No nível 2, também ainda predominou, já quando vai passando para os lobos inferiores, que são esses níveis 3, 4 e 5, o acometimento ele predomina na região posterior. Anterior, nos níveis 1 e 2, que é lobo superior, 3, 4 e 5, o acometimento mais posterior, com um P significativo. A presença de achado na tomografia de variantes de fibrose em pacientes com lúpus. Isso no observador 1 e 2, né? Eles viram aquela padrão de ilha, né, que é bem mais característico do lúpus. Os dois observadores observaram 35 ou 38 pacientes. O achado na região anterior, predominante no lobo anterior, a região anterior do lobo superior também foi significante. A distribuição heterogênea de destruição pulmonar também foi significante entre os dois observadores. O sinal de linha reta, o primeiro radiologista observou um pouco mais do que o segundo, e destruição pulmonar por alveolamento aberrante também foi semelhante entre os dois, embora tenha sido o menor sinal observado. Então, houve uma concordância entre os dois observadores. E os resultados quanto ao teste de função pulmonar, os scores de gravidades, eles apresentam uma correlação inversa leve com a CVF e moderada com a difusão. Então, quanto maior o acometimento, menor a CVF e menor a difusão. O score de reticulação também tem uma reticulação inversa moderada com a difusão. Quanto maior a reticulação, menor a difusão. E o score de consolidação, ele teve correlação inversa moderada com VF1 e CVF. Não houve uma correlação significativa entre o teste de função pulmonar e os achados variantes de fibrose. O padrão variante de fibrose ele foi mais comum no lúpus, seguido de perto pelo NSAIP fibrosante. Em nenhum caso o padrão clássico de PIL esteve presente, sem sinais e fibrose variante. A aparência atípica da fibrose no lúpus, ela pode ser útil para um reconhecimento da fibrose no paciente já diagnosticado, bem como nos casos em que a doença pulmonar intersticial é o achado inicial da doença. E a fibrose avançada no lúpus, seja caracterizada como PIL na tomografia de tórax, pode representar o NSAIP fibrosante ou pneumonia em organização celular avançada. Pode passar. Um número limitado de pacientes com lúpus foi incluído no estudo, em estudos anteriores sobre doença pulmonar intersticial e doença do tecido conjuntivo. A doença geralmente não reconhecida, ela, por conta de ausência dos sintomas, e porque eles usam raio-x de tórax como triagem nos pacientes com lúpus, além da baixa incidência de fibrose nos pacientes com lúpus. Por isso que elas não são tão reconhecidas.
Vários padrões foram descritos na literatura sobre pacientes com lúpus, que é a pneumonia em organização celular, pneumonia intersticial descamativa, pneumonia intersticial usual e, raramente, a pneumonia intersticial linfocítica. Os estudos recentes de Chung e esse outro autor mostraram maior incidência de sinais de variante de fibrose em certas doenças do tecido conjuntivo em comparação com o padrão clássico de pneumonia intersticial usual. E aí esse estudo ele confirma a presença de características morfológicas variantes de fibrose em uma amostra maior de pacientes com lúpus e doença pulmonar intersticial. Essa é a maior análise sistemática dos padrões de imagem de fibrose observados especificamente em doença pulmonar intersticial associada com lúpus, e nessa investigação o percentual de pacientes com sinais descritos foi maior do que no estudo de Chung, que foi um estudo maior realizado de avaliação das características tomográficas em pacientes com lúpus. Isso pode ser devido a uma variação entre os observadores ou representar uma característica real dos achados radiológicos específicos da doença. Então, duas características morfológicas adicionais, que são a fibrose em ilha e a destruição pulmonar heterogênea, foram mais frequentemente observadas no lúpus, mas não são específicas do lúpus. As áreas de fibrose em ilha foram observadas no estudo, foi independente da localização, o que difere do sinal dos quatro cantos da esclero. E a razão para padrões de fibrose variante do lúpus ainda é incerta, mas pode refletir o mecanismo fisiopatológico da lesão causada pela doença e apontar para sequelas multifatoriais em pacientes com lúpus. A alta frequência da variante de fibrose no lúpus e a ausência de achados PIL no paciente com histopatológico disponível sugere que a maioria dos casos provavelmente representa a pinifibrosante e pneumonia em organização fibrosante em vez de pneumonia intersticial usual. E as limitações do estudo? A falta de um acompanhamento prospectivo, a possibilidade de fatores de confusão desconhecidos, porque não teve essa análise prospectiva, a dificuldade de estabelecer relações temporais e dados incompletos, o tamanho pequeno da amostra, os pacientes foram identificados por laudos radiológicos em vez da revisão das imagens, então foram avaliados os laudos, não as imagens. Foi realizado em um único centro, que pode levar a um viés de seleção, e alta porcentagem da população negra, ela pode não se refletir em outros centros, embora o lúpus predomine nessa população negra. Pode passar. A maioria não tinha uma confirmação histopatológica, porque o diagnóstico da doença do acometimento pulmonar geralmente é um diagnóstico tomográfico, não há necessidade, na maioria dos casos, de biópsia. E a falta de um grupo controle não permitiu o cálculo de precisão, de sensibilidade e especificidade dos vários sinais. Não foram controlados o efeito do tratamento em pacientes que receberam medicações modificadoras da doença. Então, nesse estudo, os padrões de NSIP, de pinifibrosante, foram as características morfológicas mais comuns de fibrose no lúpus. Os padrões descritos em outras doenças do tecido conjuntivo foram muito comuns no lúpus, e a avaliação desses padrões, eles podem auxiliar o radiologista na caracterização da fibrose no lúpus, e pode levar à suspeita de lúpus em pacientes sem diagnóstico prévio da doença. Então, essa é a importância desse estudo, é o reconhecimento desses sinais que podem tanto levar a um diagnóstico da fibrose nesses pacientes, como em pacientes que ainda não têm diagnóstico, levar uma suspeição clínica.
da doença. Acho que é isso. Foi ótimo. Obrigado, Lu, pela apresentação. Acho que eu queria só comentar um pouco do fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se, na verdade, se a identificação do rastreio para entrar na amostra era pelo laudo, mas eu acho que a análise dos dois observatórios foi feita pela imagem, né? Desses que eles rastrearam, né? Eles disseram no estudo que foi pelo laudo. Eles não tiveram acesso às imagens. Seria uma limitação importante. É. Mas será que se não foi só o rastreio para entrar na amostra, né, Aline? Eu acho que foi o rastreio, porque depois eles fizeram aquela divisão por níveis, divisão né? por níveis, isso. Então, acho que deve ter sido só na hora de Selecionar. da seleção da amostra, né? Isso. Aí, pelo laudo, né? Entendi. E a outra coisa é que, assim, realmente eu não tive a oportunidade de ver ainda, acompanhar paciente assim, com lúpus que tenha tido esse acometimento bem grave, né? Realmente, nas tomografias tem um acometimento bem grave, né? Isso. Você já tiveram a oportunidade, assim, de acompanhar paciente com lúpus com esse acometimento? Não, também não. Inclusive, Não. assim, às vezes eu ficava em mente, até então, quando vi um padrão de fibrose, que seria menos provável ser lúpus, né? Partir mais para suspeita de esclerose, artrite reumatoide, enfim. Mas, assim, bom saber que existe. Eu tive uma paciente na residência que ela teve a síndrome do pulmão comprimido, que era pelo lúpus. Eu também tive uma, Lorena, que a gente até levou esse caso para uma discussão com as outras residências, porque não é algo que a gente espera, né, encontrar nos pacientes com lúpus. Verdade. Sim. Eu nunca tive esse acompanhamento diagnóstico no caso desse não. Mas beleza, foi ótimo, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui, beleza? Tá. Gente, meu Deus, e tava gravando e eu apareci falando. Vou parar aqui, eu não sei onde é que Aí, só compartilhar com vocês, essa semana eu tive um diagnóstico de doença intersticial relacionada a doença pulmonar intersticial relacionada à doença do tecido conjuntivo. Ela ficou um tempo assim, chegou para mim encaminhada da alergo com tosse. Mas aí a alergologista pediu uma tomografia e tinha um padrão de fibrose, um paciente de 33 anos, mulher. Aí, na conversa, ela me disse que tinha artralgia, mas era uma coisa meio discreta, foi mais quando eu perguntei. Mas aí eu pedi autoanticorpos, aí veio um FAM positivo e anti-RO positivo e um VSH bem alto. Aí eu encaminhei para o reumato, aí ele deu diagnóstico de antissintetase. Ele, assim, eu não tinha atentado para isso, mas de fato ela tinha mãos de mecânico, tinha fenômeno de Raynaud e doença pulmonar intersticial. Tinha um antijô negativo, mas existe um painel enorme, né, de miosites, que ele solicitou e está aguardando ainda, mas já prescreveu a pulsoterapia com ciclofosfamida. Mas a POB, assim, tem uma CPF de 55% já. E, enfim, até falei com ela hoje, estou esperando ela me dizer como é que tá. Beleza. E pois então, foi ótimo. Acho que a próxima na sequência por ordem alfabética, é Bruna, né? Bruna, Conversar com ela aí, ver se... Gente, deixa eu só dizer, teria como mudar esse dia, porque quinta-feira para mim é o dia que eu tô no consultório e sempre fica a correria, né? Porque eu começo a atender de 8, eu moro longe. Foi aberto aí. Para mim, dependendo da sugestão de vocês aí, dá certo. Bruna nunca pode, Podia né? ser na quinta-noite. Bruna nunca entra porque não, acho que ela tá em outro trabalho. Quinta-noite eu dou plantão. Ah, Mas assim, se for outro dia da semana à noite, eu posso. À noite, pra mim é também mais fica melhor à noite. difícil, né? À noite. É por causa da rotina de casa com os meninos. Entendi. Ou de tardezinha dá certo, não?
De tardezinha, para mim Tarde também dá dá. para mim na segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta de tardezinha, assim, 4h30, 5 horas, eu acho que eu consigo. Para mim só daria às 4 horas. Ou então no começo da Né? tarde. Que aí 5 horas também eu já saio para pegar o menino. A Na Babatica vai embora segunda dá 4 horas. certo. Vamos A botar a Babatica vai enquete embora lá no 4 horas. grupo, né? Vamos. Pois Diga eu lá. vou ter que sair aqui, gente. Beijo. Beleza. Valeu. Valeu, Beijo, tchau. tchau.